presentes. Fico muito contente por ver que no sábado de manhã há tantas pessoas interessadas em participar numa sessão de trabalho sobre matemática, que sendo aliciante, é complexa e por vezes, aqui entre nós também nos ouve, um bocadinho chata. E temos que ter consciência disso. Portanto, é com muito prazer que vejo uma plateia tão composta, com tantas pessoas preparadas para debater este tema, que de alguma forma acaba por nos preocupar a todos. Em segundo lugar, eu queria cumprimentar também o grupo de trabalho de arquivística do Centro de História Religiosa da Universidade Católica. Eu considero que iniciativas como esta são sempre muito úteis, são sempre de louvar. Há muito trabalho para fazer e, portanto, todos os fóruns de debate que nós consigamos criar serão sempre muito positivos, serão sempre muito bem-vindos. E, por outro lado, queria também agradecer ao Centro de Estudos de História Religiosa o convite que me adressou para estar aqui hoje e partilhar um bocadinho a minha experiência no campo da normalização e, mais precisamente, no domínio das orientações para a descrição arquivística, cuja terceira versão se prepara. Começando por uma pequena cronologia, as orientações para a descrição arquivística, a ZODA, como nós dizemos na gíria, têm como uma das suas principais matrizes, como todos sabem, a ISADG, as normas de descrição publicadas pelo Conselho Internacional de Arquivos. A segunda versão da ZODA foi divulgada no ano 2007. Essa segunda versão é composta por um conjunto de 3 partes distintas. A primeira reporta-se à descrição da documentação, a segunda reporta-se à descrição das autoridades arquivísticas, portanto, segue já mais perto a ISAR-CPF, outra norma internacional publicada pelo Conselho Internacional de Arquivos, e a terceira parte que fornece orientações para a escolha e construção de pontos de acesso normalizados. Há um conjunto de anexos, bibliografia, abreviaturas utilizadas, um glossário com os termos mais utilizados e a forma como eles são entendidos no corpo das orientações e um conjunto de exemplos completos que permitam, portanto, ver a aplicação prática das orientações que são apresentadas. Chamo desde já a vossa atenção que esta terceira versão, que deverá estar concluída no texto definitivo no segundo semestre do corrente ano 2012, a terceira versão recaiu exclusivamente sobre a primeira parte das orientações, ou seja, sobre a parte que se reporta à descrição da documentação de arquivo. O início do processo de revisão situa-se no ano de 2009. Ainda a Direção-Geral de Arquivos considerou que seria útil constituir um grupo de trabalho que desse início aos trabalhos de revisão. Como sabem, estas temáticas implicam a reunião de grupos de trabalho. Nós temos um grupo de trabalho executivo e um grupo de trabalho consultivo. A constituição desses grupos está já patente na versão draft que está publicada no sítio web da Direção-Geral de Arquivos. A versão draft, como saberão, foi disponibilizada ao público em 2011 e foi pedida à comunidade arquivística que se pronunciasse a partir de maio de 2011 sobre essa versão draft que foi apresentada. Foi disponibilizado o texto no âmbito também de um blog. Através desse blog, os arquivistas podiam ter contacto com o texto da versão que se propunha e deixar os seus comentários, as suas sugestões, as suas críticas. Devo dizer desde já que desta vez, talvez porque já havia uma versão anterior das orientações, não foram recebidos muitos comentários. De qualquer forma, aqueles que recebemos foram analisados e foram, de alguma maneira, espelhados nesta versão final que se encontra em fase de conclusão. Quais
quais eram, no fundo, os principais desafios que estavam subjacentes à constituição deste grupo de trabalho vocacionado para a revisão da primeira parte da zona? Bom, em primeiro lugar, a aposta na construção de esquemas de meta-informação, de elementos de descrição, aplicar em sistemas de arquivo em ambientes digitais. Por outro lado, a Direção-Geral de Arquivos tinha lançado o projeto RODA, Repositório de Objetos Digitais Autênticos. É uma estrutura que, como saberão, está vocacionada para incorporar documentação em suporte digital, documentação de conservação definitiva, produzida pela administração pública. É suposto esses objetos digitais serem incorporados no RODA, serem geridos no âmbito do RODA, serem descritos e serem depois acedidos. O problema destes objetos digitais, muitas vezes, é a sua obsolescência e, portanto, é preciso garantir que eles vão sendo convertidos, mas, em simultâneo, que mantenham a sua autenticidade. Portanto, no âmbito da descrição destes objetos digitais, nos quais resultam as bases de dados, sentiu-se necessidade de refletir um pouco sobre as orientações. Nós sabíamos desde o primeiro momento que umas orientações para a descrição arquivística são uma espécie de, desculpa a expressão, never-ending story. É um trabalho que tem de ser constantemente alvo de avaliação, de análise, de atualização, sob pena de fossilizar e de perder agilidade para acompanhar os desafios que se vão colocando aos arquivistas no dia-a-dia. Devo dizer que estes desafios não são de todo específicos de Portugal. Sem sair da Península Ibérica, houve várias iniciativas no sentido de ir respondendo a estes desafios que se colocam aos arquivistas no campo da descrição. No âmbito dos arquivos de Castelo e Leão, tinha surgido, logo na sequência do aparecimento da segunda versão da ISAD-G, uma norma para a descrição, o MDM, Manual de Descrição Disponível. São normas gerais, tal como a introdução, sem se vocacionar para tipos de documentos específicos, sem se centrar muito em suportes com características específicas. Portanto, surge primeiro um manual de descrição disponível e depois, pouco a pouco, foram constituídos grupos de trabalho que foram construindo normas para a descrição de documentação de produtores específicos. É o caso, por exemplo, dos notariais, é o caso, por exemplo, dos judiciais, mas também documentos com características específicas. No slide que está a ser passado, aparece a parte específica das normas de descrição de Castelo e Leão que se reporta a projetos de arquitetura, portanto, obras públicas em geral, mas há também normas específicas para fotografia, por exemplo. A abordagem que Castelo e Leão fez é uma abordagem que segue de perto, tem como matriz a ISAD-G, portanto, nós temos que ter em conta que não estamos isolados. Trabalhamos para um público, queremos partilhar a informação sobre a documentação para a tornar acessível e, portanto, não podemos perder de vista a matriz que todos partilham, que é a ISAD-G. No entanto, Castelo e Leão optou, e os diferentes grupos de trabalho que estiveram a fazer as orientações, optaram por, com base na ISAD, apostar na criação de subelementos. Eles chegam mesmo a dizer que a palavra mágica, quando se chega a tipologias específicas de documentos, quando se chega a suportes especiais, é o subelemento. Por outro lado, temos também um outro exemplo, isto são apenas exemplos, poderia ter selecionado outros, a norma de descrição arquivística da Catalunha, que, mantendo também como bases estruturais a ISAD-G, aposta exatamente nos mesmos elementos que lá se encontram, sem proceder à criação de novos. Ou seja, como é que procede? Define orientações gerais, orientações específicas para níveis e depois orientações específicas para documentos com características especiais
seja a nível de tipologias documentais, a nível de conteúdos, a nível de formas de registro e de informação, seja a nível de suporte, mas não saindo da grelha de elementos de descrição estritamente prevista pelas normas ISAT. Ora, um problema que nós sabemos que existe desde há muito tempo e temos vindo a sentir este aspecto de uma forma tanto mais premente quando estamos constantemente a ser pressionados para disponibilizar descrições acessíveis, remotamente acessíveis em linha, descrições essas acompanhadas das respectivas imagens, das respectivas digitalizações dos documentos. Ora, as digitalizações são muito úteis para o utilizador, mas para que o utilizador possa encontrar a informação pertinente para as suas perguntas, para as suas necessidades, é necessário que essas digitalizações sejam acompanhadas de descrição. Ora, o que se passa é que as ISAT sendo normas gerais, as ODA sendo normas gerais, as orientações que a nível nacional foram sendo construídas com base nas ISAT, respondem, sobretudo, quando trabalhamos aos níveis mais altos de descrição, no fundo, à série. Quando entramos na elaboração de catálogos, quando aprofundamos as descrições, chegando ao nível do documento, há toda uma série de especificidades que é necessário contemplar. Em relação à revisão das orientações para a descrição arquivística e em relação à primeira parte, aquela que se prende especificamente com a documentação, o grupo de trabalho começou a considerar, face até a outras normas que já tinham aparecido no âmbito de diferentes países, com os quais temos vindo também a ter o cuidado de ter contacto e de nos manter informados em relação ao trabalho realizado, a questão era se seria verdade uma via semelhante à de Castelo e Leão, por exemplo, ou à da Catalunha, revendo as orientações que tínhamos, as ODA 1, tentando aprofundá-las no sentido de considerar um leque muito diversificado de documentos, desde as fotografias, passando pelos audiovisuais e por aí fora. Portanto, criando orientações específicas para diferentes tipos de documentos, tentando ser tão exaustivos quanto possível, sabendo que, a partir disto, é uma aposta apenas meia ganha, porque é impossível produzir orientações que prevejam toda a diversidade dos casos com que os arquivistas, no seu cotidiano, se deparam e se vão deparar cada vez mais, ou, pelo contrário, apostar num caminho um bocadinho diferente, que contemplasse o suporte digital, que enquadrasse e desse orientações específicas para o suporte digital em geral, mas numa perspectiva mais integrada, que não ingressasse, quer dizer, que não se afoitasse pela tentativa de cobrir toda a diversidade de documentos que nos podem surgir, portanto, uma perspectiva um pouco mais integradora. Portanto, face a esta situação, a base de trabalho foi o documento. O documento, mais precisamente o documento de arquivo, abordado numa perspectiva integrada, independentemente da sua natureza e da sua forma. A primeira preocupação que tivemos no âmbito do grupo de trabalho foi partir para a construção de um corpus documental que fosse bastante variado e que contemplasse registros. Registros, portanto, como base da análise, porque os registros são documentos que, de alguma maneira, estruturam, apresentam a informação de uma forma muito própria. Os registros convencionais, dos quais os arquivistas já tinham experiência de descrição, põem problemas interessantes, que nem sempre são de fácil resolução, e aproximam-se muito dos documentos que são hoje produzidos em ambiente digital. Portanto, há aqui muitas características comuns quando abordamos os registros no suporte convencional e no suporte
digital e consideramos que poderia ser uma mais-valia constituir corpus documental composto por registros dos diferentes tipos, muito diversificados nos dois tipos de suporte, convencional e digital. Por outro lado, quisemos também contemplar os documentos iconográficos e, mais precisamente, a fotografia. E porquê? Porque a fotografia, muitas vezes, chega-nos muito mais descontextualizada que qualquer outro documento. As fotografias chegam-nos, sabemos um pouco sobre o seu contexto de produção. Esses elementos são difíceis, muitas vezes, de reunir para proceder às descrições. Por outro lado, considerar a fotografia como um documento de arquivo é algo também relativamente recente. A fotografia é muitas vezes encarada mais como uma forma de manifestação artística, uma forma mais museológica do que por vezes arquivística, e portanto pareceu-nos que havia aqui também uma base de análise que poderia ser útil para a revisão da primeira parte da obra. Aqui poderão confrontar-se com alguns dos documentos que utilizámos, apenas alguns, para centrar a análise. Temos desde o registro notarial ao registro judicial, ao registro de exames, ao livro de porta, temos bases de dados e temos registros fotográficos. Quais eram os objetivos desta revisão? Por um lado, conseguir uma perspectiva detalhada dos níveis mais baixos de descrição. A experiência que tínhamos indicava que as definições que temos de documento simples e documento composto são muito latas. E quando tentamos aplicá-las no nosso cotidiano, na nossa prática diária, nem sempre é fácil delimitar o que é um documento simples e um documento composto para o suporte convencional. Quando chegamos ao suporte digital, portanto, aos novos suportes, esta dificuldade aumenta de forma considerável. Portanto, pareceu-nos que é importante esta recentragem na análise dos documentos e dos seus elementos constitutivos. Ou seja, o que é que nós pretendemos? Por um lado, perceber quais são os elementos que estão presentes quando da criação do documento. Esses elementos são de extrema importância para que o utilizador, primeiro o arquivista, depois o utilizador, consigam integrar o documento no seu contexto de produção. Por outro lado, afigurava-se também importante perceber, quando um documento é produzido, quais são os elementos que ele deve conter em si para poder ser considerado um documento de arquivo, por um lado. Por outro lado, para que possa cumprir a função daquilo que é um documento de arquivo. Poder ser considerado completo, poder ser considerado autêntico, poder ser considerado fidedigno. Portanto, para proceder a esta análise e para definir quais os elementos caracterizadores dos documentos, documento simples, documento composto, em certa medida, a unidade de instalação, que não é um nível arquivístico, mas pode ser encarado no âmbito das obras, isto não é uma novidade, como unidade de descrição. Portanto, para definir esses elementos, socorremos da diplomática. Que tem uma grande preocupação no contexto, em contextualizar os documentos. Portanto, partimos para a análise com base nas metodologias utilizadas pela diplomática, e seguimos muito os trabalhos de Luciana Duranti, definir quais eram os elementos formais dos documentos, esses elementos internos e externos que vão ser importantes para melhor os compreendermos, para melhor os caracterizarmos e poderão ser importantes depois terem em conta quando se trata de definir a grelha de elementos de informação a contemplar na descrição.
Tudo isto numa perspectiva que englobasse de forma coerente os documentos em suporte eletrónico. A primeira coisa que fizemos, depois de passarmos quase um ano a analisar o corpus documental que tínhamos, à luz também de todos estes critérios que acabei de enumerar, foi de analisar com detalhe os elementos de descrição propostos pela ISADQ, tentando perceber quais eram os elementos que aglutinavam registro de informação de natureza diversa. Quando nós consideramos os nomes de alguns desses elementos, verificamos desde logo que esta situação é uma realidade. Em elementos com dimensão de suporte, que são informações de natureza distinta, em elementos como idioma e escrita, que são também informações de natureza distinta, mas a verdade é que isto acontece também nos títulos, onde nós, aos níveis mais baixos de descrição, temos o hábito de registar desde a tradição documental, a tipologia documental, o autor intelectual, o assunto, o destinatário, mas também noutros elementos onde, a partir disso, não seria de esperar a uma primeira abordagem rápida, por exemplo, o nome do produtor. Sim, é verdade. Existe um conceito muito claro do que se entende de produtor, mas a verdade é que os arquivistas têm também de escrever coleções, e as coleções não têm um produtor, passa a redundância, têm um colecionador. Portanto, aqui, também aos níveis mais altos de descrição, vamos ter que registrar de alguma maneira também os colecionadores. Depois havia a questão em relação, por exemplo, ao âmbito e conteúdo, que era o local onde tradicionalmente, aos níveis mais baixos de descrição, estávamos a registrar também, e porque a descrição é multinível, portanto, a informação que eu vou registrar nos elementos de informação tem muito a ver também com o nível de descrição a que eu encontro. Portanto, âmbito e conteúdo, onde também registávamos aspectos como tipologias e tradições documentais, autores intelectuais e autores materiais, assuntos, a existência de sinais de autenticação, assinaturas, selos e tudo mais. Portanto, numa segunda etapa, a nossa preocupação foi identificar quais eram os casos onde os elementos de informação da ISADQ comemoravam o registro de informação de naturezas distintas. O nosso problema foi que, de alguma maneira, considerávamos que poderia ser vantajoso partir da análise desses elementos de informação da ISADQ para a criação de subelementos de informação. O problema que temos é que quais os critérios que poderíamos utilizar, critérios seguros, que nos garantissem que conseguiríamos subdividir elementos de informação propostos pela ISADQ sem perder a coerência da descrição. Ou seja, como é que podemos tornar a descrição mais granular? Chamo a vossa atenção para este conceito de granularidade que é novo nas orientações. Por granularidade aqui entende-se a granularidade é maior ou menor de acordo com o maior ou menor número de elementos e subelementos de informação que eu vou adotar para representar a unidade de descrição. Mas qual o grau de granularidade que devemos optar? Se criamos demasiados subelementos, entramos numa especificidade tal que se pode perder um pouco a ideia de conjunto. Em alguns casos também pode não haver documentação para registrar. Portanto, estamos a sobrecarregar a grelha de elementos e subelementos de informação sem que isso traga uma mais-valia, porque depois, na prática, esses elementos e subelementos não são utilizados. Depois, por outro lado, também, estas questões que se põem relacionadas com a granularidade não se põem com a mesma premência para todos os elementos de informação. Se há elementos de informação onde é particularmente útil subdividir, criar subelementos, se calhar isso também não era tão prudente. Pois reparem, o grupo de trabalho estava a centrar-se também nos níveis mais baixos de descrição, mas a descrição é multinível. Portanto, se eu vou subdividir elementos em subelementos, isso não vai
ter repercussões apenas nos níveis mais baixos de descrição, vai repercutir-se necessariamente também para os níveis mais altos. Bom, de qualquer forma, a granularidade apresentará vantagens. Reparem que as orientações para a descrição arquivística da sua segunda versão tinham o cuidado, exatamente porque havia vários elementos que congregavam diferentes tipos de informação, de apresentar orientações para o registro normalizado dessa informação dentro dos elementos. Previam uma ordem de apresentação, previam até uma sintaxe de separação dos diferentes tipos de informação. Portanto, não há dúvida que a aposta numa maior granularidade da informação descritiva permite descrições mais precisas, mais consistentes, permitem uma maior normalização. Porque, obviamente, quanto mais informação da natureza diferente eu registro dentro do elemento, mais difícil é que os diferentes arquivistas que estão a trabalhar no projeto de descrição possam normalizar a sua apresentação do seu registro. Por outro lado, quanto maior a granularidade, mais efetivas são as taxas de recuperação pertinente, porque eu posso combinar elementos de descrição numa pesquisa avançada mais específicos. E, por outro lado, e tendo em conta que uma boa parte das bases de dados exporta os resultados das nossas pesquisas para CSV, quanto mais utilizadas tiverem informação, mais fácil é, digamos que, organizá-la de acordo com os interesses do investigador ou do utilizador, qualquer que ele seja, que pretende utilizá-la. Portanto, a nossa preocupação foi, para além de ver quais os elementos podiam, de alguma maneira, subdividir-se em subelementos, analisar muito bem o tipo de informação deles registada, identificar quais aqueles que tinham realmente informação de diferente tipo e como é que essa informação se relacionava entre si e como é que essa informação era registada e apresentada. Na definição do grau de granularidade a adotar, as perguntas que se colocavam eram as que estão patentes. Criar novos elementos de informação? Subdividir os elementos já existentes na norma ISAD-G numa perspectiva também de respeito pela norma, que nos permitisse não nos afastar demasiado dela, tendo em conta que queremos partilhar informação a nível internacional também. Identificar para os elementos e eventuais suplementos os respectivos atributos, mas quais os critérios a adotar, como conciliar esses critérios com a norma ISAD e com as normas específicas de descrição que, entretanto, tenham saído, para documentos com características específicas, para documentos em diferentes tipos de suporte e como assegurar a coerência global das descrições. Veja-se, por exemplo, no caso do título. O caso do título é um exemplo paradigmático de muitas vezes das dificuldades que nós encontramos. O que é que nós devemos registar no título? Se nós optarmos por um título formal, essa escolha é fácil. Se nós optarmos pela atribuição de um título, que tipo de informação é que lá devemos registar? Devemos registar tipologia, tradição documental, autor intelectual, assunto destinatário, ou devemos antes optar por criar subelementos para todo este tipo de informação, que é fundamental para percebermos o contexto de produção do documento e que é fundamental para que um documento possa ser considerado autêntico, fidedigno, completo, ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde o momento de produção até ao momento em que se torna de conservação definitiva. Por outro lado, tínhamos o problema da autoexplicatividade. Nós tínhamos definido, na segunda versão das orientações, que a primeira opção que o arquivista faça uma unidade de descrição era o título formal. O título formal, aquele que foi atribuído à unidade de descrição pelo seu produtor. Havia situações em que o título formal podia ser preterido a favor de um título consagrado pelo uso, portanto, mais reconhecido por parte dos utilizadores, e por um título que fosse considerado
tornar mais transparente para o utilizador, mais autoexplicativo. Ora, à medida que vamos descendo nos níveis de descrição, a tendência que muitas vezes se constata é de alguma repetição de informação, o que vai contra o princípio das regras de descrição multinível, de não repetição de informação. Por exemplo, se ao nível da série eu tiver como título Processos Individuais de Funcionários, quando deixo à descrição do documento composto, que é o processo, devo registar no título, estamos a falar agora só de títulos atribuídos, processo individual de fulano tal, em nome da autoexplicatividade, repetindo informação nos dois níveis de descrição. Isto foi uma das preocupações do grupo de trabalho que se encarregou de rever a ZODA para esta terceira versão, definir o que é que se entende por autoexplicatividade e deixar bem claro que a autoexplicatividade, no âmbito desta nova versão, não decorre apenas do conteúdo de um documento. Os documentos estão integrados em várias zonas que se combinam entre si, têm objetivos específicos, próprios e, portanto, a autoexplicatividade não deve decorrer apenas de um elemento de informação isolado e não deve decorrer apenas de um nível de descrição, deve decorrer da totalidade, da combinação dos níveis de descrição, já que a descrição é multinível. Critérios utilizados para a criação de novos elementos ou subdivisão dos já existentes, ou para a diferenciação entre subelementos e atributos e subatributos. Nós tivemos uma grande preocupação no glossário desta nova versão de tentar, pelo menos tentar, depois a comunidade arquivística nos dirá se o conseguimos ou não, definir muito bem o que é que se deve entender por elementos, por subelementos, que características é que estes devem apresentar e por atributos e subatributos. Os critérios utilizados para a criação de subelementos foram o critério diplomático, no sentido que a diplomática me permite definir quais são os elementos que é importante que um documento apresente para que possa ser considerado documento de arquivo, para que possa ser considerado completo, para que possa ser considerado fidedigno, para que possa ser considerado autêntico. Portanto, este critério diplomático. Por outro lado, o critério da pertinência. A pertinência da subdivisão da informação em subelementos autónomos para que a descrição se torne mais precisa, mais, de alguma maneira, mais normalizada também. E gostaria, e já não vou demorar muito mais tempo, gostaria apenas de vos apresentar de uma forma muito sucinta as principais alterações que, em termos de elementos e subelementos, vão encontrar na ZODA. Apenas uma visão muito geral, a versão gráfica já está disponível e poderão consultá-la através do sítio web da Direção-Geral. O título passa a ter dois atributos, formal e atribuído. O atribuído temos dois subatributos, consagrado pelo uso e controlado. A grande diferença que notarão ao nível do título é que há a clara prevalência do título formal. Desde que exista um título formal, mesmo que eu possa considerar que ele não é autoexplicativo, é esse o título que foi atribuído pelo produtor que vai ser mantido. Exatamente porque a autoexplicatividade é entendida da forma como já anteriormente referi. O título formal só não será utilizado caso ele atraiçoe o documento, caso ele não seja fidedigno. Portanto, mesmo que eu tenha um título formal que eu considero que não é absolutamente claro para o utilizador, há outros elementos de informação que o utilizador tem à sua disposição e que lhe permitirão perceber e contextualizar aquela unidade que está a ser descrita. As datas têm dois subelementos diferentes, produção e acumulação, com diferentes atributos. A dimensão e suporte que se parte em dois subelementos diversos, portanto, dimensão por um lado, suporte por outro, e contempla já a especificidade dos documentos em suporte digital, unidades de medida para os documentos em suporte digital, bastantes exemplos para o suporte digital, o nome do produtor, que
passa a subdividir-se em subelementos, como podem ver. Há aqui uma relação recorrente. Nome do produtor é o primeiro, nome do autor, nome do colaborador e nome do destinatário. Aqui temos nós os critérios imputados da diplomática. E, por outro lado, ao nível do nome do produtor, um elemento de informação novo, o nome do colecionador. A história, reparem que o Conselho Internacional de Arquivos começou por criar a ISAD. E, à medida que foi trabalhando em novas normas, foi ele próprio aperfeiçoando a sua metodologia de trabalho. E, na realidade, estes subelementos que foram criados para a história são exatamente os subelementos que já existiam no âmbito da ISAR-CPF. Portanto, aqui fomos buscar a atualização já do elemento de história, tal como ela consta na norma de descrição dos produtores. O âmbito e conteúdo passa a considerar uma série de subelementos: tradição documental, tecnologia documental, marcas, selos e inscrições. Devo chamar, e por aí fora, devo chamar a vossa atenção que estes subelementos só serão preenchidos se não constarem já do título formal da unidade de descrição. O idioma e escrita passa a subdividir-se em dois subelementos, sendo que o idioma passa a ser obrigatório em todos os níveis de descrição. Depois, se tiverem interesse, numa fase posterior, poderei dizer porquê e explicar um bocadinho uma opção que vai claramente contra as regras de descrição da nível, mas o idioma, mesmo que seja o português, passa a ser registado em todos os níveis de descrição. E principais conclusões no que toca ao nível de descrição. As bases de dados no âmbito da ZODA 1, da sua terceira versão, são entendidas como projeto de instalação, o que é uma opção diferente daquilo que aconteceu noutras normas de descrição. Nas bases de dados, os registros individuais, resultantes ou não da concatenação de diferentes registros lançados em diferentes tabelas, são entendidos como documentos simples. Nas bases de dados, os registros individuais, desde que representando um ato funcional, são entendidos também como documentos simples. Os registros estruturados, ou seja, aqueles que resultam de diferentes registros individuais, representados em diferentes tabelas ou em diferentes tipos de suportes, funcionam como documentos compostos e considerou-se que a meta-informação de contexto é necessária para delimitar o registro enquanto documento simples ou composto. Era basicamente o que eu tinha para vos apresentar. Peço desculpa porque acho que isto é um pouco difícil às vezes passar tanta informação em tão pouco tempo, mas há algumas questões que vão ficar por aí.